A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado para fazer essa obra. Querido Pai, muito obrigado, meu Pai. Peço a Ti neste momento, Senhor, que leve esta mensagem aos ouvidos de Tuas ovelhas, preparando-as para o momento da vinda de Jesus. Amém. O tema de nossa mensagem de hoje, irmão, é este: seca nos rios e nos mares, e a vinda de Jesus. Vou repetir como sempre. Seca nos rios e nos mares, e a vinda de Jesus. Para nossa meditação, passo a ler Salmo 106, versículo 9 ao 10, que diz assim: repreendeu o mar vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelo abismos, como pelo deserto. Aleluia. Agora o 10. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remiu-os da mão do inimigo, que foi os hebreus. Ora, irmãos, a palavra seca você encontra na Bíblia, na versão corrigida, que eu só uso a versão corrigida. Às vezes me utilizo de algum versículo, de outras versões, mas a base, a central que eu uso por base é a versão corrigida. Então você encontra na corrigida a palavra seca 50 vezes em toda a Bíblia. 50 vezes a palavra seca. Uma coisa que eu preciso avisar constantemente e aviso constantemente a meus irmãos, as ovelhas do Senhor que assistem meus vídeos. Não é tempo de vacilarmos, de se descuidarmos, cochilarmos, baixarmos nossas cabeças. Não é tempo. Porque a saída da igreja, da terra para o céu, é chegado o tempo. A igreja está sendo avisada por Deus nos 4 cantos do mundo. Deus tem avisado e continua avisando. Enquanto a igreja estiver na terra, Deus continua avisando a ela que o tempo da sua redenção é chegado. Ele fala isso a mim, a você, a sua noiva, a sua querida noiva, a sua igreja, por meio dos sinais evidentes, manifestados na terra, no universo. Todo ser humano, não somente cristãos, mas todo ser humano tem contemplado, assistido e visto o que Deus tem feito na terra, no mundo. Quem faz isso é Deus, não é o diabo, não. O mundo não é do diabo. O mundo tem um dono. O mundo é de Deus. Salmo 24. Do diabo apenas é o pecado, é imoralidade, depravação. O que não presta é que do inimigo, ele criou pecado. Quando a Bíblia diz, em primeira carta de João, que o mundo jaz do maligno, é o mundo espiritual. Não é o mundo físico, não. O mundo físico é de Deus. Aleluia.
E peço a você que, se você está vindo pela primeira vez no meu canal, eu sou o pastor Maximiano Sampaio, seu irmão, amigo e servo. Estou doando um livro da minha própria autoria, intitulado Do Princípio ao Fim da Criação. 16 capítulos, 300 páginas, é um livro digital. Eu faço menção desde a vida santa perfeita de Lúcifer na eternidade e prossigo até a transformação do novo céu e da nova terra. Centenas de irmãos já baixaram e estão satisfeitos com a sua leitura, você não será diferente, é seu. E aproveitando o ensejo, continue orando pelo lançamento de mais 2 livros meus, dar-se-á este ano. Era ter lançado no ano passado, mas não foi possível. Mas este ano, em nome de Jesus, se a igreja não tiver saído da terra, Jesus não tiver voltado, este ano, os 2 serão lançados. Um audiobook e outro digital. Seca nos rios, nos mares e a vinda de Jesus. Aleluia! Ou seja, a vitória da igreja. Porque a vinda de Jesus é a vitória da igreja. Graças a Deus. Vamos falar hoje sobre as secas, mostrando os objetivos das secas que Deus tem mandado a este mundo. Biblicamente falando, eu não vou falar nada fora da palavra do Senhor. Não. Estamos nos últimos momentos. Temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja. Não vão se descuidar. Estamos avisados. Aleluia. Deus seca rios e mares. Está registrado na sua palavra, dizendo que seca os rios e seca os mares. Isaías 44, 27, ele fala categoricamente que seca os rios e mares. Jeremias 51, 36, ele diz também. Isaías 41, 18, aleluia. Isaías 43, 19. Isaías 43, 20. Isaías 50, versículo 2. Sobre seca, 50 vezes você encontra a palavra seca na Bíblia. Esses versículos que eu acabei de citar, falamos, Deus dizendo que ele seca os rios e os mares. Por que ele seca? Porque ele é Deus. Ele pode, nesse momento, mandar um dilúvio, como foi no dia de Noé, e acabar com o mundo. Embora que agora não vai ser acabado mais com água. É com fogo. Ele pode mandar um fogo repentinamente e queima tudo, dentro de segundo. Deus é Deus. Com Deus não existe barreira. Não. Deus pode com todas as coisas, sabe todas as coisas e pode com todas as coisas. Glória a Jesus. É o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Amém. Aleluia. Secou o rio Amazonas, a maior seca que o rio Amazonas já conheceu. Secou o Rio Negro, a maior seca que o Rio Negro já conheceu. São 2 rios que eu conheço, o rio Amazonas eu conheço desde a entrada em terras brasileiras à desembocadura do mar. Viajei várias vezes em todo o rio, subindo e descendo, trabalhando para o Senhor na obra evangelística. 7 anos. O Rio Negro, da mesma maneira. Fundei 2 igrejas no Rio Negro. Na cidade de Moura
e Santa Isabel do Rio Negro. Aquelas igrejas ali, Assembleia de Deus, pela misericórdia do Senhor, foram fundadas por nós. E em alguns afluentes, Conselho do Rio Javari, fundei a igreja que está ali no extremo do Equador. Conheço o Rio Amazonas e Rio Negro a fundo. Foi as duas maiores secas que eles já receberam, conheceram. Depois eu vou explicar a você, está me ouvindo, meu irmão e minha irmã, por que Deus seca rios e mares. Vou mostrar biblicamente por que é. Deus não trabalha sem objetivos. Deus não trabalha sem objetivos. Provérbio 16, vou lhe mostrar, viu? Provérbio 16 e versículo 4. Deus não trabalha sem objetivo. Não, Deus não. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins. Tudo tem significado. Tudo tem seu significado. O menor inseto que você conhecer, então tem o seu significado. Deus sabe por que criou. Qual o seu significado? A sua serventia. Glória a Jesus. Chegou o Rio Amazonas, chegou o Rio Negro, chegou às costas dos mares, em vários países, a água recuou, teve país que a água recuou mais de 1 quilômetro, secou a costa do mar mais de 1 quilômetro. Aí você diz, pastor, com qual finalidade? Deus não faz nada sem objetivo. Deus não sou eu nem você não. Tudo quanto ele faz tem seu objetivo. Aleluia. É assim que Deus faz. O Mar Morto está secando, o Mar Morto em Israel está secando 1 metro por ano. Aprovado, confirmado cientificamente. O Mar Morto em Israel está secando 1 metro por ano. Aleluia. Deus sabe por que está fazendo isso. Graças a Deus. Secou o Rio Eufrates. 2.800 quilômetros de extensão é o Rio Eufrates. Um rio que alimenta vários países. Aleluia. Deus secou. Secou e vai secar mais. Essa profecia já estava registrada em Isaías 11:15. Depois de 700 anos, repetiu-se essa profecia por João Evangelista, no livro do Apocalipse. Capítulo 16, versículo 12 ao 16. Aleluia. E vai secar, escute lá. Talvez você caia de costa. Que eu nunca vi ninguém falar, mas está na Bíblia. É profecia de Deus
projeto de Deus. Profecia porque os profetas falaram. Falaram aquilo que Deus projetou. Aleluia. Isaías capítulo 11, versículo 15. Vai secar o canal de Suez no Mar Vermelho. Não estou bem certo, mas parece que o canal de Suez tem 190 quilômetros de extensão. Não estou bem certo. Se eu estiver errado, me perdoe, quem conhece aí de geografia. Mas parece a mim que é 190 quilômetros de extensão. Deus vai secar o canal de Suez. Lê Isaías 11:15. Lê. Eu vou ler para você ouvir. E o Senhor destruirá totalmente o braço de mar do Egito e moverá a sua mão contra o rio. Esse rio aqui é o Eufrate, com a força do seu vento, e ferindo dividirá em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçado. Aqui está o rio Eufrates e o canal Suez. Você diz, mas aí não falou em canal Suez. Mas vou mostrar a você na versão linguagem de hoje. O Deus eterno secará o golfo de Suez. Aleluia. E enviará um forte vento contra o rio Eufrates, que já secou. Deixará que sobre somente 7 ribeiros, que qualquer um poderá atravessar a pé. E vai secar o canal de Suez. Aleluia. Todo o trabalhar de Deus tem seu objetivo. Aí você pergunta, qual é o objetivo dessa seca dos rios e mares? Aleluia. Deus seca rios e mares para dar vitória a seu povo. Dar vitória a seu povo e realizar na terra algo que ele já projetou há milênios. Deus não trabalha seu objetivo. Secou o Mar Vermelho, escute, os objetivos, por que motivo e por que Deus seca rios e mares. Deus secou o Mar Vermelho para dar vitória ao seu povo, os hebreus, que fugiam, saíam. Deus estava livrando eles da escravidão maldita, que sofreram por 430 anos das garras de Faraó. Para poder dar uma vitória completa aos hebreus, foi preciso secar o Mar Vermelho. Deus seca rios e mares para dar vitória ao seu povo.
e para realizar outros objetivos, fazer outros objetivos que ele projetou. Aleluia. Secou o Rio Jordão por 2 vezes. Para dar vitória ao profeta Elias. Aleluia. Profeta Elias, profeta de fogo. Jezabel tentando, procurando para matá-lo. Aí Deus secou o Jordão para dar vitória completa e eterna ao seu servo. Glória a Jesus. Secou, aliás, secou 3 vezes o Jordão. Secou pela 2ª vez para Eliseu voltar, para receber a vitória completa, a complementação e a vitória sobre a profecia, para receber o selo de profeta, a confirmação de profeta. Foi preciso Deus secar o Jordão por 2 vezes. Ele passou com Elias, voltou ele só. Na sua volta foi confirmado que era um profeta de Deus. Vitória. Deus seca rios e mares para dar vitória ao seu povo. Glória a Jesus. É assim que Deus faz. Secou o rio Eufrates. Já estava projetado por Deus, porque a Bíblia é um projeto de Deus. Secou o rio Eufrates, está seco. Para poder dar uma vitória completa à nação de Israel. Porque diz a Bíblia, em Apocalipse, capítulo 16, versículo 12 por diante, que Deus iria secar o rio Eufrates para o exército. O exército, para dar mais condição para o exército atravessar para a guerra do Armagedon. Já está o caminho, já está aberto. Já está preparado o caminho. O mar, o rio Eufrates já secou. Aí você diz, qual é a vitória de Israel? Com essa seca do rio Eufrates e com a guerra do Armagedon. A salvação espiritual para Israel. Porque é através da guerra do Armagedon que Israel irá se converter a Jesus Cristo. Irá receber a sua salvação eterna. Durante a guerra do Armagedon. Deus só trabalha com objetivo. Aleluia. As águas do mar, a costa dos mares, vários países onde tem litorais, as águas recuaram, as águas do mar. As águas recuaram. Por que as águas recuaram? Deus não trabalha sem objetivo. Já tenho mostrado biblicamente que é uma doutrina. Deus não trabalha sem objetivo. E por que agora Deus seca a costa dos mares? Em quase todos os países que tem litoral, as águas se recuaram. Como já falei, já teve lugar, como seja aqui no Brasil mesmo, em Maceió, mais de 1 quilômetro a água recuou.
Aleluia. Deus permite vir a seca para abençoar o seu povo. Já mostrei biblicamente. Sem contar com outros objetivos que Deus tem a realizar na terra por meio da seca. O canal de Suez, no Mar Vermelho, Deus vai secar. Não sei se antes do arrebatamento da igreja ou após o arrebatamento da igreja. Mas vai se cumprir porque é profético. Exército que inimigo de Israel estão usando o Mar Vermelho de meios para prejudicar a nação de Israel, o povo de Deus, para bombardear a Israel do Mar Vermelho para lá. Aleluia. Deus vai secar o canal de Suez. Ele sabe por quê. Vai secar o canal de Suez e secou os mares, aonde tem litorais, em quase todos os países, a água se recuou. Mostrando a mim e a você, mostrando a sua igreja, que o tempo da vitória da igreja é chegado. Mostrando a sua igreja que o tempo da sua redenção é chegado. Assim como secou o Mar Vermelho para dar vitória aos hebreus, secou o Rio Jordão para dar vitória aos profetas, como já falamos, e secou também o Rio Jordão para dar vitória completa aos hebreus saírem para herdar a terra prometida. Foi obrigado a secar o Jordão para atravessar todo Israel, todos os hebreus atravessaram em seco para herdar a terra prometida. Está secando os mares, mostrando à igreja que a vitória da igreja é chegada. Por meio dessa seca que está acontecendo atualmente. Ele está mostrando a mim e a você que o tempo, a vitória da igreja é chegado. Porque essa seca dos mares consta na sua palavra como um dos sinais dos tempos. Sinais da vinda de Jesus. Vou ler, vou lhe mostrar biblicamente. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. A seca dos mares que tem acontecido na costa dos mares, que a água tem recuado, está ligado aos sinais dos tempos, sinais da vinda de Jesus. É Deus mostrando à sua igreja que o tempo do arrebatamento dela é chegado. Seca, geralmente, repito, Deus deixa acontecer e Deus permite acontecer para dar vitória ao seu povo. Então, Deus mostrando à sua igreja que a vitória dela é chegada. Seca nos rios, nos mares e a vinda de Jesus. É o tema de nossa mensagem. Uma coisa eu digo a você que está me ouvindo. E se você for um obreiro com especialidade, se você for um pregador da palavra,
for um pregador que tem responsabilidade pelo rebanho do Senhor. Porque qualquer crente, quando está anunciando a palavra, é para ter compromisso com a igreja. Ele não deve entregar uma mensagem excluindo as mensagens verdadeiras, não. Os assuntos verdadeiros, jogando para trás das costas e passando por cima, sem falar à igreja a verdadeira palavra do Senhor, porque ele está falando a palavra do Senhor. A igreja, ele tem compromisso com o que está falando. Então, a você que é pregador da palavra, seja membros, seja obreiro, seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, porque existem muitos apóstolos por aí falsos, são falsos apóstolos, bispos, muitos falsos bispos, mas existe apóstolo santo, existe homem de Deus santo, existe alguns apóstolos verdadeiros, santo, homem de Deus, existem alguns bispos verdadeiros, existem alguns pastores fiéis verdadeiros, mas existe uma avalanche de pastores falsos, falsos profetas, caluniadores, escandalizadores da obra, causando vergonhas e mais vergonha na obra do Senhor. Mas existe aquele homem de Deus. Não é tempo de nós ocupar o microfone e o púlpito da nossa igreja para falar outras mensagens com a especialidade ao domingo. Já foi tempo de nós pregar outras naturezas de mensagem. Foi tempo. Hoje, agora, o tempo é para nós pregarmos, falarmos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a vinda de Jesus, porque o tempo é chegado. Prepare a igreja. Faça a igreja sentir a necessidade de se santificar, estar preparada para o arrebatamento. Senão você vai prestar conta a Deus. Aleluia. Seca nos rios, nos mares e a vinda de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Não sei se ainda postarei outro vídeo. Só Deus é quem sabe. Estou aguardando o dia glorioso do arrebatamento da igreja.